Vamos falar agora de um assunto que comoveu e comove vários brasileiros, também revolta vários brasileiros. O caso do resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, encontrada morta após cair na trilha de um vulcão, deve começar daqui a pouco, às 7 horas da noite, aqui no horário de Brasília. A morte dela foi confirmada hoje, depois de 4 dias desaparecida. O nosso repórter Rodrigo Monteiro chega com informações ao vivo atualizadas. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite para vocês, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Arena. Infelizmente, ela foi encontrada já sem vida ali pelas equipes de resgate que conseguiram pela primeira vez chegar até o ponto exato onde a brasileira estava aguardando pelo resgate. A confirmação veio hoje, pela manhã, no final da manhã, quase início da tarde, por volta de 11 horas aqui do Brasil. A gente está confuso. A gente tem um fuso de 10 horas de diferença com relação ao horário da Indonésia e, segundo as autoridades locais, as equipes de resgate devem tentar içar o corpo dela por volta de 6 da manhã, ou seja, daqui a pouco por volta de 8 horas da noite aqui no Brasil. Num primeiro momento, de acordo com essas primeiras informações, o corpo vai ser levado para um posto e logo em seguida vai ser transportado de helicóptero para um hospital em Bayangkara também, na Indonésia. A gente que acompanhou nesses últimos dias, desde sexta-feira, sábado, no final de semana, quando chegaram as primeiras informações sobre a tragédia, ela que estava passeando, fazendo um mochilão pela Ásia e infelizmente se desequilibrou, tropeçou e caiu numa ribanceira abaixo, numa encosta muito íngreme. As imagens são impressionantes, de onde ela caiu e ficou aguardando socorro angustiosamente, esses momentos aí onde a gente via cada minuto nas imagens, primeiras que chegavam por drones feitas nessas imagens feitas ali pelos turistas, e aí a gente acompanhou os primeiros trabalhos de resgate, que no primeiro momento não conseguiu, a área muito íngreme, o tempo também prejudicou bastante essas equipes, segundo as autoridades do governo da Indonésia, até que eles conseguiram chegar hoje e infelizmente ela já não estava mais com vida, apesar de ter sido vista ali movimentando as pernas, os braços, aguardando socorro. As autoridades informam que ela chegou até a receber alimento, água, por conta do drone também. A gente viu algumas imagens onde estava escrito ali para ela aguardar que o socorro já estava chegando. E aí foi uma comoção não só aqui no Rio, mas também por todo o país, teve uma repercussão também internacional muito grande e infelizmente ela já foi encontrada sem vida. Volto com você, Leandro. É muito triste, lamentável uma pessoa morrer sem água, com frio, com fome. É um cenário, uma situação lamentável, Nossos sentimentos aí aos familiares. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Olha, o caso da brasileira Juliana Marins demorou 4 dias para ser solucionado. Juliana caiu cerca de 300 metros abaixo da trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, na sexta-feira. Turistas perceberam a situação 3 horas depois e conseguiram imagens de drone em que ela aparecia viva. A família criou um perfil nas redes sociais para divulgar e receber informações. No sábado, socorristas começaram as buscas pela jovem, mas, segundo a Embaixada Brasileira na Indonésia, os trabalhos foram interrompidos por conta do mau tempo, baixa visibilidade e terreno íngreme. No domingo, a família de Juliana disse que recebeu informações falsas de autoridades locais e da Embaixada Brasileira sobre o resgate da jovem. Na segunda, a irmã de Juliana disse que as buscas estavam lentas por conta das condições climáticas. Uma postagem do parque apontou que novas imagens de drone mostraram a brasileira imóvel, parada. O corpo de Juliana foi encontrado hoje. A morte da brasileira Juliana Marins, na Indonésia, tem repercutido na imprensa mundial. A emissora britânica BBC publicou uma reportagem sobre o caso. A matéria destacou que o esforço para alcançar Juliana foi prejudicado pelo terreno extremo e pelo clima nebuloso, de acordo com as autoridades da Indonésia.
Nos Estados Unidos, o The New York Times citou relatos da irmã e de uma amiga de Juliana que acusaram os socorristas do país de estarem inicialmente despreparados e sem os equipamentos adequados para a operação de busca. Elas também acusaram o governo da Indonésia de falsificar um vídeo de resgate e relatos de que Juliana teria recebido água e comida. O jornal de maior circulação da Argentina, Clarín, apontou que Juliana foi localizada com drones ontem, a uma distância de mais de 600 metros, e que os socorristas notaram que ela não se movia. Por fim, na França, o Le Parisien relembrou que Juliana tinha 26 anos, era formada em comunicação e trabalhava como publicitária antes de viajar pelo Sudeste Asiático. Ela postou fotos das aventuras pela Tailândia, Filipinas e Indonésia antes do acidente.